Bom dia quem está acompanhando a gente aí na nossa live. Eu sou o Dr. Luiz Guilherme, faço parte aqui do Corpo Clínico do Hospital Hipo, sou otorrinolaringologista e hoje a gente está inaugurando um novo canal aí de comunicação com os pacientes, que é o Hipo Conecta, que faz parte aí de uma série de lives e outros meios de comunicação aí que a gente vai ter do hospital para ter um pouquinho mais de contato direto e próximo aí com o paciente, principalmente para tirar algumas dúvidas com relação a doenças respiratórias e doenças de pacientes aí com problemas que tenham relação com a parte otorrinolaringológica. Hoje o Felipe está aqui com a gente e nas próximas semanas, sempre na quinta-feira, teremos outras lives aí de outros assuntos variados. Pois é, então o tema hoje da nossa live vai ser sinusite aguda, sinusite crônica, a cirurgia, exames que a gente precisa fazer, e o nosso objetivo é tirar as dúvidas de vocês. Então peço para quem estiver online assistindo que mande as dúvidas, que à medida que for possível a gente vai tentando tirar todas elas, tá bom? Então, para a gente começar com algo básico, acho que a primeira dúvida que surge no consultório quando o paciente soube a sinusite, o paciente pergunta o que são os seios da face, né? Eles são cavidades que estão nos ossos da face e do crânio, que elas são ligadas com o nariz e revestidas por uma mucosa que produz secreções. E as secreções drenam para o nariz e para o fundo do nariz. Objetivo, por que a gente tem os seios da face? É para fazer uma ressonância vocal, ela participa da formação da voz da pessoa, para aquecer o ar que a gente inspira e também para diminuir o peso da cabeça, dos ossos, da face do crânio, para que a gente consiga sustentar a cabeça. Exatamente. E os seios da face, na verdade, é o que estão diretamente relacionados ao quadro de sinusite propriamente dito, que, na verdade, o termo mais apropriado seria rinocinusite, porque justamente uma outra dúvida é o que é a sinusite. Na verdade, é um processo inflamatório relacionado à mucosa dos seios da região ali da face e da mucosa do nariz. Então, por isso é importante saber o que é as cavidades aí, que são os seios da face, para a gente entender como é que funciona a doença. Essas secreções aí que o Dr. Felipe estava comentando são as secreções que a gente vai ter uma produção naturalmente dentro do nariz, em grande quantidade, e essa secreção ela é produzida justamente para ter uma limpeza realmente ali das cavidades de dentro do nariz, e ela vai ser drenada espontaneamente, naturalmente, normalmente indo para a região posterior da garganta e tudo mais. É uma secreção que o paciente pode nem perceber num dia normal, naturalmente. Mas é justamente essa secreção que mantém um equilíbrio na função do nariz, né? Aí não sei se você já quer complementar com alguma... Não, tem aqui uma dúvida, né? Que o paciente, você comentou da rinocinusite. E o paciente tem a dúvida que ele não sabe se ele tem a rinite ou a sinusite. Para saber qual que são as diferenças. Então vamos lembrar, são duas doenças diferentes. Inclusive a live da próxima semana do Hipo Conecta vai ser sobre rinite, com o Dr. Flávio Mizoguchi e o Dr. Paulo Mendes, na quinta-feira no mesmo horário, 11h30. Então convido a todos para mandar já suas dúvidas, que semana que vem eles são autoridades no assunto, mas a gente vai falar um pouco sobre as diferenças sim. A rinite é um processo inflamatório, seja infeccioso ou alérgico, da cavidade nasal, quando a sinusite já também envolve a cavidade paranasal, ou seja, os seios da face. Os sintomas da rinite basicamente são obstrução nasal, coriza, que é aquela secreção mais aguada, coceira no nariz e espirros. Já a sinusite tem toda uma gama de sintomas mais intensos, com dores, que a gente já vai explicar quando a gente for falar de sinusite aguda. Exatamente. Na verdade, até já começou ali a chegar uma pergunta com relação à sinusite, uma paciente que perguntou que tem quadros aí, sintomas de sinusite, e queria saber se ela pode dizer que tem uma sinusite crônica ou como saber se é crônica ou não. Basicamente, aí a diferença seria o tempo de evolução dos sintomas, né? A gente vai considerar crônico a partir de 12 semanas de evolução dos sintomas. O que for menos de 12 semanas a gente não considera como quadro crônico, considera como um quadro agudo, em algumas nomenclaturas até como subagudo, mas o quadro crônico a partir de 12 semanas. Lembrando que o quadro crônico, ele tem uma tendência, os sintomas
não serem tão intensos quanto no quadro agudo. Porém são mais constantes, né? Exatamente. E pode falar basicamente aí já dos sintomas principais, que eu acho que também é uma outra dúvida aí. Os pacientes lembram geralmente da dor de cabeça, né? Mas a gente tem vários outros sintomas. Não é só dor de cabeça, mas dor na face também e dor nos dentes. Você tem secreção, muitas vezes uma secreção já com uma cor mais amarelada, tosse, obstrução nasal, febre, dores no corpo, sangramento, tontura, ainda bem que não são, na maioria das vezes não são todos eles juntos, né? Exatamente. E outra coisa importante saber é que o tempo de evolução também faz a gente pensar muito mais na possibilidade do agente etiológico, né, que é o agente causador da doença. Diferenciando entre quadro viral ou quadro bacteriano, que seriam os mais comuns aí, ou até sinusite relacionada a fungo. Mas, de maneira geral, 80%, 90% dos casos, pelo menos, a gente tem a sinusite relacionada a vírus. Então, são os quadros que os pacientes, às vezes, vão ter sintomas, mas não necessariamente têm uma necessidade de um tratamento tão importante. A gente, eventualmente, pode precisar mais de tratamento sintomático. Esses sintomas todos que o Dr. Felipe falou, eventualmente não durando tanto tempo, né? Essa é uma outra dúvida dos pacientes no consultório. Preciso tomar antibiótico para sinusite? Então, como o Dr. Luiz falou, a maioria dos casos eles são virais, 80% até 90%. E nesses casos não tem a necessidade de tomar antibiótico. Então não precisa ir do seu médico, do seu otorrino e brigar com ele para tomar um antibiótico, porque isso depende dos teus sintomas e da avaliação que o médico faz no exame físico. E na grande maioria não vai ser necessário o antibiótico para a sinusite aguda. Exatamente. Lembrando que o quadro, mesmo o quadro viral, tem aí um tempo aí de evolução entre 7 e 10 dias. Alguns sintomas fazem a gente pensar mais em quadro bacteriano, que teria uma necessidade de tratamento mais importante, mas o tempo seria um dos fatores aí mais levados em conta na primeira avaliação ali do consultório, não é? E essas questões infecciosas elas estão mais relacionadas às sinusites agudas. Então a paciente quer saber se tem a sinusite aguda ou crônica. A sinusite crônica ela não é tão infecciosa, é mais inflamatória, seja por uma doença do paciente, uma alergia, alguma doença autoimune, ou por questões anatômicas, a própria poluição ambiental pode fazer isso. Então são causas diferentes e, portanto, muitas vezes tratamentos diferentes. Exatamente. Nos casos aí, o Dr. Felipe já comentou, também outra dúvida, quais são alguns dos fatores relacionados a sinusites, principalmente quadros relacionados à questão do nariz em si. Os pacientes perguntam se eu tenho sinusite, eu tenho que ter alguma alteração nasal. Em alguns casos não, mas com muita frequência a gente vê pacientes que têm desvio de septo, a mucosa nasal contendo algum pólipo, alguma estrutura que obstrua um pouco essa drenagem natural que a gente estava falando do nariz e por consequência disso aí o paciente pode desenvolver mais sintomas. Então, principalmente desvio de septo, estruturas como os cornetos, que são estruturas que normalmente a gente tem dentro do nariz, só que em algumas pessoas eles são muito grandes, obstruem algumas estruturas, eventualmente a questão de pólipos, isso também vai fazer o paciente ter mais chance de ter doenças. Então, isso também vai nortear a gente ali para frente, justamente até na possibilidade de alguns tratamentos que não sejam só com medicamento. Eu vi duas perguntas que a gente tem. Uma é da Helena, perguntando sobre exames para o diagnóstico da sinusite, e outra é da Rafaela, perguntando sobre a cirurgia para a sinusite. Eu acho que antes da gente falar da cirurgia, vamos falar do diagnóstico que é necessário ter antes para pensar no tratamento cirúrgico, né? Exatamente. Então, que é outra dúvida extremamente frequente no consultório e até acho que a dúvida de profissionais da saúde de outras especialidades, né? Que exame que precisa ser feito para diagnosticar uma sinusite? É preciso um raio-x, uma tomografia, alguns pacientes até perguntam de ressonância. Então, para uma sinusite aguda, nos casos mais comuns e simples, nenhum exame adicional é necessário. A própria história do paciente, uma boa conversa, você trocar as informações, o paciente contar tudo para você, e um exame físico básico, otorrinolaringológico,
plenamente possível fazer o diagnóstico e optar pelo tratamento correto. Exatamente. A maioria dos casos seriam os quadros agudos, seriam o diagnóstico clínico sem nenhuma necessidade de exame. A gente tem alguns exames que são, até na nossa especialidade, exames fáceis para a gente, que podem auxiliar um pouco para a gente conseguir ver algumas estruturas, tentar identificar algumas coisas dentro do nariz, como o exame que a gente chama de videonasofibroscopia, que é um exame que é, na verdade, uma endoscopia nasal, que a gente entra com uma câmera por dentro do nariz e a gente consegue avaliar toda a mucosa do nariz, se tem alguma alteração de anatomia, alguma obstrução maior e se pode ter alguma secreção relacionada a uma infecção bacteriana. E com relação ao exame de imagem, que o Dr. Felipe comentou, raio-x muito dificilmente a gente acaba solicitando para isso, não é um exame que dá tanto detalhe para a gente com relação a isso, mas o exame de tomografia, em alguns casos agudos, principalmente quando a gente suspeita de alguma complicação maior, algum quadro que não parece estar evoluindo como deveria, eventualmente a gente pode ter necessidade, mas basicamente a tomografia é mais nos quadros crônicos aí que tem uma indicação maior, né? Acho que é isso sobre... Com relação aos exames, acho que... Então, a paciente perguntou, acho que a Rafaela perguntou sobre a cirurgia, né? Então, assim, em alguns casos, principalmente na sinusite crônica, quando tem algumas alterações, principalmente anatômicas, ou até algumas das doenças inflamatórias, a gente indica a cirurgia para a sinusite. Nada mais é que a gente ir naqueles postes, naqueles buracos de drenagem dos seios da face dentro da cavidade nasal e ampliá-los. Essa cirurgia, hoje em dia, ela é feita por vídeo, toda por dentro do nariz, sem nenhum corte por fora. Aqui no Hospital IPA a gente faz a cirurgia com a anestesia local, só anestesia o nariz e a sedação, o que permite que o paciente vá para casa no mesmo dia. É importante ressaltar que essa cirurgia ela tem um bom resultado quando bem indicada. Então tem que ser feito todos os exames, tem que ser feito o tratamento clínico prévio, e tem que uma boa conversa com o médico, e toda cirurgia tem riscos, os riscos da cirurgia são baixos, mas sempre existem. Outra coisa, os pacientes normalmente perguntam se tem cura, né? Então tá aí a resposta dele. Na verdade, o processo inflamatório em si, se for agudo, ele é tratado, é curado. O paciente pode ter outros processos agudos de sinusite. Então o paciente não tem sinusite a vida inteira. Ele pode ter algumas crises eventuais, e tratando, melhora. Esse é o quadro mais comum, o quadro agudo. Mas tem um paciente que tem aquelas sinusites recorrentes, muito recorrentes. Exatamente. Nesses casos, os tratamentos aí, eles podem ser bem mais a longo prazo. Eventualmente, se tiver alguma situação aí de dentro do nariz que justifique, a gente pode até pensar em procedimento cirúrgico também. Mas, mais ou menos de via geral, aí, os quadros crônicos é que podem ter uma indicação de procedimento cirúrgico. E não dá para dizer que o paciente está numa situação em que nunca mais vai ter crise, mas a gente consegue diminuir muito a chance de qualquer outra crise, tendo em vista que basicamente no procedimento cirúrgico a gente dá uma estrutura aí para o nariz ele mais ou menos chegar no equilíbrio que deveria ter naturalmente, né? Lembrando que os casos crônicos realmente são os mais desafiadores para a gente tratar e atingir a cura, né, que os pacientes buscam. Em alguns casos, a gente indicando a cirurgia e identificando corretamente a causa, consegue, mas alguns pacientes, por ser um problema inflamatório da mucosa dos seios da face deles intrínseco, fica mais difícil resolver. O que a gente vê no futuro é que, na parte da otorrinologia que estuda a sinusite, a pesquisa tem focado muito nesses problemas e tem avançado bastante com novas drogas, novos tratamentos. E toda a equipe do Hospital IPA, inclusive o grupo IPOSINOS, do qual nós dois fazemos parte, tem se mantido atualizado para estar na vanguarda desses tratamentos e oferecer esses tratamentos para os nossos pacientes, sempre individualizando a necessidade de cada um. Exatamente. Tem mais alguma pergunta aí? Aqui tem uma. Sinusite pode virar meningite? Sinusite pode virar meningite. Pode. Sinusite, os quadros agudos mais importantes, eles podem ter algumas complicações. Pelo menos para a gente aí, uma coisa boa é que essas complicações são muito raras. E as complicações, pelo menos a maior parte delas, que acontecem de um quadro agudo de sinusite importante, seriam nas redondezas dos seios da face, né? Então, principalmente na região
dos olhos, o paciente pode ter um abscesso, alguma alteração relacionada ao globo ocular, com necessidade de intervenção mesmo, e podendo levar até a dificuldade visual, eventualmente até a perder a visão mesmo. E em alguns quadros também raros, o paciente pode ter meningite, que seria a inflamação da meninge, né, a mucosa que reveste ali o conteúdo do crânio, do cérebro, e eventualmente até um abscesso que vá para dentro do cérebro. Só que são situações raras, mas que pode acontecer. Tá certo. Aqui, eu tenho outra pergunta aqui, deixa eu... E a cirurgia para sinusite, quando levar em consideração? Acho que essa a gente já comentou, né? Aqui eu tenho uma, e é uma dúvida que volta e meia aparece no paciente, um paciente no consultório. Ele vem com uma tomografia e uma carta de encaminhamento de um colega e falou assim: doutor, eu vim aqui porque me falaram que eu tenho sinusite. Aí você pega a tomografia e o laudo está escrito lá em observação, ele possui um cisto de retenção dentro do seio da face. Daí tem 3 perguntas, na verdade. O que é o cisto? É grave? E o que eu faço? Tá. Né? E saber como que se conversa com esse paciente. Na verdade, o cisto de retenção que pode ter dentro do seio da face, ele não necessariamente está relacionado à sinusite. É uma alteração comum, não é alteração totalmente benigna, não é uma alteração que normalmente vai dar sintoma, a não ser em casos específicos que o cisto seja muito grande, por conta disso ele acaba obstruindo essa drenagem do seio, mas de maneira geral o cisto de retenção é um achado aí comum do exame e que normalmente não vai precisar de nenhum tratamento específico. A gente pode acompanhar, geralmente o cisto não vai dar nenhum problema aí para o paciente. Mas os pacientes vêm com muita frequência a alteração no resultado do exame de tomografia e acabam até se preocupando um pouquinho. Os pacientes vêm super preocupados e eu falo para eles que é um achado de exame. Eu vejo, acho que além dessa situação do cisto grande, eu vejo outras 2 situações em que a gente tem que pensar em abordar o cisto cirurgicamente, mas elas são mais incomuns. Uma é quando o cisto é infectado. Então, o cisto de retenção é com uma cápsula, uma película com líquido dentro. Esse líquido é como se fosse uma água, né? Sem nenhuma bactéria, sem infecção. Mas, às vezes, esse líquido pode ser mais espesso e purulento. E daí, nesses casos, o paciente vai ter dor, pode ser até intensa, na região do seio da face acometido. Tá? Isso é uma questão para fazer a cirurgia. E a outra tem sido cada vez mais comum com a popularização dos implantes dentários, né? O cisto de retenção, quando ele está no assoalho do seio maxilar, ele pode prejudicar a fixação dos pinos dos implantes dentários, e daí o dentista sempre pede para passar por uma avaliação com o otorrino para a gente remover esse cisto, para que seja feito o paciente fique com... Exatamente. Nesse caso, geralmente tem uma chance um pouco maior de o procedimento com o dentista ter algum problema, então, na maioria das vezes, o dentista encaminha para a gente fazer esse tipo de avaliação, ou por alguma sinusite crônica, que ele veja no exame de tomografia, ou eventualmente por simplesmente ter o cisto ali no seio maxilar. A Rafaela perguntou aqui se em crianças os sintomas de rinite e sinusite são os mesmos que dos adultos. Tá. Na verdade, na criança, não são sintomas exatamente iguais, não, tá? Até porque a criança, principalmente antes ali de 8, 9, 10 anos, elas não têm ainda os seios da face completos, né? Eles vão sendo formados à medida que a criança vai crescendo. Então é difícil a gente ver, às vezes até acontece, mas é difícil a gente ver a criança com muita dor de cabeça ou dor na face. É mais comum, o sintoma mais comum para a criança, até além da secreção nasal e tudo, é uma tosse, principalmente uma tosse noturna. Então a gente consegue perceber isso fácil, a criança pode ter sinusite crônica e tudo, e um dos fatores mais relacionados à sinusite na criança é uma criança que tem um aumento de adenoide, né, que é a famosa carne esponjosa, e que normalmente, se isso acontece, a gente acaba precisando fazer algum tratamento mais a longo prazo, eventualmente até cirurgia de adenoide. Muito difícil a gente precisar de cirurgia especificamente para sinusite em uma criança, até porque os seios da face ainda estão em formação. Com relação à criança... Tem mais uma pergunta em relação à criança, do Diego. Se ele perguntou se a adenoide aumentada pode dar sintomas de sinusite. A adenoide aumentada é a principal causa desses sintomas. Muitas vezes a criança vem no nosso consultório com que o pediatra
fala que tem sinusites de repetição e a causa é adenoide. Exatamente. Então tem muita criança que tem adenoide um pouco mais aumentada ali, atrapalhando um pouco a própria respiração e faz quadros de sinusite com frequência. Então a criança acaba usando antibiótico 8 vezes ao ano, 6 vezes ao ano por situações de rinocinusite bacteriana. E aí quando a gente vai avaliar, às vezes a gente vê uma adenoide aumentada, então sim, pode ser uma causa. E normalmente tratando essa questão, fazendo o procedimento de cirurgia de adenoide, a maioria dos casos a criança passa a evoluir bem. Né? Bom, a Anésia tem aqui um comentário, que ela falou que ela tem sinusite crônica e tem muco entre a garganta e a face, que ela não consegue acabar, ela usou de tudo. E eu acho que isso que ela está falando é a queixa de gotejamento posterior, né? Que é muito comum na sinusite crônica, quando a secreção dos cílios da face, ela realmente escorre por trás do nariz e cai na garganta, irritando a via aérea superior e causando bastante tosse, principalmente à noite. Exatamente. Eu acho que se ela já tentou bastante tratamento, eu recomendo a Anésia que ela procure um otorrino, um especialista, veja, converse com ele, fale tudo que usou, veja se tem mais alguma coisa. A tomografia talvez seja bem importante no caso dela. Normalmente esse sintoma ele é um sintoma dos mais chatos, né? Um sintoma difícil da gente conseguir o tratamento de uma vez ali que dê um resultado de uma hora para outra, mas precisa ser feita uma avaliação, ou eventualmente pode ser um quadro mais crônico que precise fazer tratamento cirúrgico, ou eventualmente pelo menos fazer uma avaliação com uma tomografia para tirar qualquer dúvida mesmo. Eu queria agradecer aqui o Dr. Paulo Mendes, que vai fazer a live da semana que vem sobre rinite. Ele está participando aqui também, e ele lembrou a gente de uma coisa muito importante, né? Ele perguntou se é importante a lavagem nasal com soro fisiológico para queixas de sinusite e rinite. Sem dúvida, né? A gente tem algumas dicas que a gente pode dar para os pacientes, como eles podem aliviar os sintomas da sinusite, que é beber bastante líquido, isso aí com o objetivo de fluidificar as secreções para que elas sejam eliminadas com mais facilidade, fazer a lavagem nasal, de preferência com seringa ou com aqueles nasal pots, mas também pode ser com os sprays para limpar essa secreção, clearance, a remoção dessa secreção vai ajudar a uma melhora mais rápida. Exatamente. Essa lavagem ela ajuda bastante nesses quadros, principalmente esses quadros crônicos a gente indica muito. Em alguns lugares a gente vê as pessoas fazendo isso com muita frequência, aqui a gente vê que as pessoas não fazem isso, na verdade lavam o rosto de manhã, escovam os dentes, mas ninguém tem costume de fazer lavagem nasal, mas ajuda bastante justamente nessa drenagem, nessa situação de acúmulo de secreção. Não é água da torneira, né? Soro fisiológico, pode comprar aquela garrafa de soro fisiológico, com seringa fazer a lavagem, ou os sprays mais prontos aí que tem em qualquer farmácia de soro fisiológico, né, para lavagem. A gente recebeu uma pergunta aqui do Guilherme, um pouco mais específica, perguntando se osteoma precisa operar. Bom, osteoma é uma formação óssea, que não é não comum, e a necessidade de operar ou não o osteoma depende da localização que ele estiver. Porque se estiver bloqueando a drenagem no seio da face, aí sim você precisa retirar esse osteoma para recanalizar essa drenagem. Exatamente. Na verdade, entra naquilo que a gente estava comentando com relação a algumas alterações anatômicas que poderiam atrapalhar a drenagem. Nos seios da face a gente pode ter algumas alterações que não vão atrapalhar a drenagem, a gente estava falando até do cisto de retenção, o osteoma é uma alteração que a gente às vezes vai ver na tomografia e não vai atrapalhar em nada a drenagem, então normalmente não é necessário fazer procedimento, a não ser nesses casos aí específicos. O Luiz Pedro que perguntou que se ele operar o desvio de septo dele, ele vai ter uma melhora em relação à sinusite. O desvio de septo ele tem uma relação, é uma alteração anatômica, né? Ele altera a ventilação do nariz e das cavidades nasais, então ele pode ter uma relação com a sinusite de repetição, mas isso tem que ser avaliado daí. Na verdade, qualquer situação que comprometa um pouco o equilíbrio do nariz com relação à respiração e tudo, porque o ar precisa estar entrando por toda a cavidade do nariz para conseguir fazer esse equilíbrio de produção e drenagem de muco. Então, qualquer coisa que altere um pouco isso poderia ter relação com um quadro mais recorrente de sinusite. Então, pode ter relação, aí depende muito de cada caso, não é todo mundo que tem desvio que eventualmente vai ter que se preocupar com isso, mas precisa fazer uma avaliação, aí procurar
o otorrino aí de confiança para fazer uma avaliação e indicar melhor aí algum tratamento. Aqui a gente tem mais uma pergunta que faz a conexão da nossa live com a live da semana que vem, perguntando se o tratamento de alergias pode melhorar a sinusite. Então, como a gente comentou sobre a sinusite, principalmente a sinusite crônica, ela tem uma relação com a mucosa inflamada. E a alergia, a rinite, ela vai fazer uma inflamação da mucosa. Então, você tratando isso, melhorando a saúde da mucosa, você vai ter uma melhora, assim, talvez uma diminuição dessas crises de sinusite que você tem. Lembrando sempre que numa sinusite aguda, com aquela secreção purulenta espessa, às vezes tem que tomar cuidado com o uso de antialérgico, porque pode deixar a secreção mais espessa e piorar o quadro. Exatamente. Então, por isso, evitar aí uma automedicação, qualquer necessidade maior, fazer uma avaliação, procurar um otorrino ou um médico geral que seja para fazer essa primeira avaliação. Tem gente perguntando ali com relação à questão do hospital, até por conta de talvez estar tendo alguns sintomas, não está sabendo se a gente está fazendo atendimento ou não. Importante deixar claro, o hospital está fazendo atendimento, atendimentos eletivos com consulta agendada, atendimentos de pronto atendimento. Isso continua acontecendo com algumas precauções a mais, com necessidade de vir de máscara, na medida possível não vir com acompanhante e tudo. O hospital está cuidando aí com uma certa triagem na entrada de cada porta aqui do hospital. Tem uma entrada específica para alguns quadros gripais, importante deixar claro para a pessoa poder vir com um pouco mais de tranquilidade. Ninguém precisa ficar em casa com sintoma, esperando o tempo passar. Se tiver alguma necessidade, o hospital está com capacidade aí para fazer uma avaliação, tem todo o corpo clínico aí atendendo. Tá? Eu acho importante a gente lembrar que na impossibilidade do paciente sair de casa, até se o paciente é de outra cidade que não tem um otorrino perto, o hospital agora tem o serviço do Conecta Doc, que é teleconsulta. Então é mais uma ferramenta para aproximar a gente, super importante nesse período de isolamento, nesse período de pandemia, mas que é algo que eu acho que vai ficar forte até depois, quando a gente voltar à normalidade. Na verdade, já era uma tendência aí essa questão de teleconsulta, teleatendimento, e eu acho que agora, com essa pandemia, a gente ganhou uns 10 anos aí de evolução em 2 meses. Então, existe essa possibilidade, você pode procurar aí o seu médico para fazer algum teleatendimento. O ConectaDoc é a plataforma que a gente usa aqui no hospital. Nas primeiras semanas do isolamento aqui em Curitiba, a gente começou com a teleorientação e foram inúmeros pacientes e o feedback que a gente teve foi muito bom, os pacientes gostaram bastante, os médicos também. Então acho que é uma nova maneira de fazer consulta que é muito interessante. A lavagem nasal com bicarbonato e sal é eficiente para sinusite. Na verdade, a gente não tem como controlar exatamente a quantidade que vai ser colocada ou não. Então, nesses casos, a gente não vai recomendar que faça nenhum tipo de lavagem colocando sal ou bicarbonato. O ideal é procurar a solução já pronta, né, de soro fisiológico mesmo, porque senão pode irritar mais a mucosa. Do mesmo jeito que a água da torneira vai ter, às vezes, um pouco mais de cloro e pode irritar, se colocar um pouco mais de água e a gente tiver uma solução com um pouco mais de sal, uma solução hipertônica, também pode irritar a mucosa se usar com muita frequência. Só vou lembrar, se o paciente insistir em fazer essa solução, né, que for ver na internet, a água tem que ser filtrada e fervida, não pode ser direto da torneira. Exatamente. Tá bom? Então, a nossa live está acabando. Eu queria primeiro agradecer a participação, bastante perguntas. Eu acho que quem não teve a sua pergunta respondida, por favor, deixa o comentário ali embaixo que a gente vai tentar retornar para vocês. E se tiver bastante, se precisar, a gente faz mais uma, né? Faz mais uma. A princípio, essa é a inauguração aí das lives que a gente vai ter aí pela frente, desse novo canal aí de acompanhamento entre paciente ali e o hospital em si. Então, a gente espera que a gente possa ir ajudando aí nas próximas quintas-feiras. Nessa especificamente, se tiver alguma dúvida, como o Felipe falou, a gente pode depois responder. O paciente pode procurar as redes do hospital. O hospital está bastante movimentado com relação à informação de como chegar, como vir para o hospital, porque o que a gente pode, pelo menos, é informar, né? O paciente ficar menos preocupado se ele sabe mais sobre algumas coisas. Né? Lembrando também que além do hospital e da teleconsulta, o ir
o Grupo IPO tem várias clínicas espalhadas nos bairros da cidade, região metropolitana e no interior do estado. Tem todas as informações no site do IPO, ipo.com.br, a gente pode entrar lá e procurar uma unidade IPO mais próxima da casa. Com certeza aí vai ter um deslocamento um pouco melhor, o paciente não vai precisar deslocar tão longe aí para fazer a avaliação. E para quem perdeu alguma informação ou quiser rever ou mostrar para algum parente que tem sinusite, que não viu, essa live vai ficar disponível no nosso Instagram, o IPO Hospital, então vai ficar disponível para todo mundo. É isso aí. Então acho que a gente já vai para o encerramento, a gente agradece a todos, qualquer coisa a gente está à disposição. Tchau, tchau.